Glória a Deus. Bem, queridos, o tema do mês de dezembro é consolidando a fidelidade. E o dia de hoje é um dia muito significativo para a fé cristã, sobretudo pós-reformada, porque a Escritura ela foi resgatada na sua centralidade. Não é? Nós entendemos que hoje nós temos a oportunidade de comemorar o dia da Bíblia, porque foi nos dada essa oportunidade. A palavra de Deus por muito tempo teve retida, perdida, mas através da reforma ela nos foi devolvida. E por isso nós estamos aqui para comemorar o dia da Bíblia. E a junção do tema do mês com o dia de hoje fez com que eu trouxesse o seguinte tema para esse sermão: fidelidade às Escrituras. Nós vamos hoje falar sobre a realidade ou a necessidade de sermos fiéis à palavra de Deus. E eu quero ler com vocês uma carta de Paulo endereçada a seu filho na fé, Timóteo. Na realidade, nós vamos ler a segunda carta que tem por nome o endereçado, que é Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos, eu vou fazer menção da versão NVI. E eu vou ler o versículo do versículo 1 ao 5 e depois do 14 ao 17. Então você pode me acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade. Não, aqui eu estou lendo 5, tá? Mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Agora o verso 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Coloque a Bíblia aberta aí no seu colo e dê uma forte salva de palmas a Jesus pela sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Paulo, ele destinou esta carta a seu filho na fé, Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso. Eu não vou aqui descrever as condições e os pormenores dessa cidade, mas os estudiosos afirmam que Éfeso tinha um nível moral muito baixo. A grande maioria dos cidadãos eram promíscuos e libertinos. A Ásia, com toda a sua cultura helenista e com as suas múltiplas cosmovisões de mundo, estavam fazendo pressão sobre Timóteo. E aí Paulo, ele vai orientar a Timóteo a se manter fiel à sã doutrina, a se manter fiel às Escrituras. Por isso o tema que antes já mencionei: fidelidade às Escrituras. Estamos convencidos que uma visão relapsa da palavra determina o fracasso espiritual da igreja, da sociedade e do mundo.
Se tirarmos a verdadeira verdade de Deus, que é a sua palavra, o que nos restará? Restará para nós homens sem virtudes, uma sociedade sem virtude, uma nação sem virtude que não pode ou não podem se autogovernar. Se tirarmos a ordem do mundo e da sociedade, que é a palavra de Deus, o caos e a anarquia se estabelecerá. E no verso de número 1 que lemos, o apóstolo Paulo, ele vai citar a seguinte expressão: e sobrevirão nos últimos dias, ou nos últimos tempos, dias trabalhosos, dias terríveis, dias difíceis. Paulo aqui, ele está se referindo a um tempo futuro, mas quando nós lemos toda essa carta do capítulo 3, nós vamos ver que Timóteo já vivia essa realidade nos seus dias. E Paulo, ele vai se servir de uma série de atitudes, ele vai fazer uma lista detalhada de atitudes pecadoras dos homens que caracterizariam a chegada desse período. Paulo vai descrever uma sórdida e deprimente lista dos pecados humanos. E se você prestou atenção no que lemos, essa realidade é um espelho fiel da sociedade que nós estamos inseridos. Paulo vai dizer: nos últimos dias, os dias trabalhosos, os homens se tornarão amantes de si mesmos. Os homens serão avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, caluniadores, irreconciliáveis, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do mundo e dos prazeres do que amigo de Deus. Percebe? Esse é o contexto de um futuro que já chegou. A gente já vive essa realidade. E grande parte por esse dano dos dias trabalhosos, a culpa é nossa. A culpa é nossa porque somos certamente o culpado dos dias trabalhosos, porque temos quase ficado contentes com os homens sendo maus. Quando nós olhamos para a nossa realidade, a gente percebe Cristo sendo desonrado, o Espírito Santo sendo blasfemado, Deus sendo provocado. E ainda assim não ficamos afetados por essas coisas. A primeira coisa que faz uma época se tornar perigosa, uma época se tornar dias difíceis, é quando a profissão da verdadeira fé é visivelmente mantida sob um predomínio de apostasia e de engano. O apóstolo Paulo, escrevendo também a Timóteo no capítulo 4, no verso 3 e 4, ele diz assim: pois virá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Em 2 Pedro, também no capítulo 2, no verso 1 e 2, Pedro vai destacar a seguinte verdade: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina ruína. Mas muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Quando lemos essas referências, nós entendemos que quando a igreja perde o seu interesse pela verdade, tendo apenas conceitos vagos, incertos sobre a relevância da verdade de Deus, na realidade a igreja perdeu o seu interesse por Deus e pelo seu evangelho. Quando a igreja abandona sua fidelidade a Deus, quando ela abandona a palavra, o apego da palavra, essa igreja gradativamente abandonou a fé.
Quando a igreja abandona a sua fidelidade a Deus e ao apego à palavra, essa igreja, ela deixa gradativamente de ser a noiva de Cristo e se torna o espelho da sociedade que a seduziu. E o grande problema da igreja que perde a sua identidade é que ela também perde o poder da palavra profética, e tudo o que ela tem é apenas, um produto que ela comercializa para manter o interesse dos seus clientes. Nós vivemos em uma época do consumismo, e o consumismo é uma visão de mundo que tem entrado para dentro do evangelho. O evangelho tornou-se um produto a ser consumido. E hoje, grande parte da membresia tornou-se clientes. É uma clientela que entra numa comunidade de fé e vê a igreja como um grande mercado onde várias mercadorias estão expostas nas prateleiras. Eu vou para aquela igreja porque lá tem um ministério de dança que me agrada. Eu vou para aquela lá porque lá tem um ministério de louvor que me satisfaz. Eu vou para aquela outra porque tem um ministério Y e X que eu gosto. E sabe qual é o problema de nós vermos a igreja apenas como um produto, ou o evangelho como um produto? É que chega uma hora que esse produto não mais te satisfaz. Ele não mais, te contenha, ou perde o contentamento. E junto com o consumismo, nós vivemos uma outra realidade, que é o descarte fácil. A gente compra um produto hoje, amanhã a gente descarta porque saiu de linha, e a gente muda para outro porque o consumismo nos leva a viver uma vida de descarte fácil. E o pior, que quando a gente ou faz o evangelho, ou vive um evangelho de consumismo, a gente descarta fácil a membresia, a comunidade de fé, a gente muda com muita facilidade, de ambiente, até alguns chegarem ao ponto de abandonar de fato a fé cristã e se mergulharem às vezes em outras crenças, em outras religiões. Por quê? Porque o evangelho virou um produto que não satisfaz mais as necessidades dele. E isso, irmãos, é muito preocupante. Vivemos esses dias. E quando nós olhamos para essa realidade hoje nos púlpitos das igrejas, para se manter uma lealdade da clientela, a verdadeira palavra, a palavra da ajuda do alto, foi substituída por palavras de autoajuda. Vivemos essa realidade onde usamos e escolhemos textos a dedos, versículos que não confrontam o pecado. Porque se confrontar o pecado, a gente vai perder aquele membro que tem um poder aquisitivo alto. Não pregamos contra o pecado porque não dá engajamento nas redes sociais. Não pregamos contra o pecado porque vamos ser cancelados. E aí vivemos uma realidade, como eu disse aqui na mensagem passada, de uma espada quebrada, de uma espada fragmentada, de uma espada em pedaços. Porque se eu for usar a palavra toda e completa, a igreja não vai ser tão grande como eu quero que seja. O meu nome não vai ser tão conhecido nas mídias sociais como eu quero que seja. Então eu escolho a dedo os versículos para ministrar. Mas eu gostei muito, e eu falei aqui sobre o livro da Lisa Biviri, e ela vai falar sobre o perigo da igreja que manuseia uma espada fragmentada. E ela vai citar acerca do Senhor dos Anéis, quando a espada de Aragorn precisava ser reforjada. E eu fui pesquisar um pouco sobre essa espada. Essa espada, a espada de Aragorn, ela foi chamada de Andúril. E essa espada era uma espada que era uma verdadeira força, um verdadeiro poder contra a força do mal. Essa espada foi forjada há muitos séculos atrás. E ela foi oferecida aos deuses elfos, aos reis elfos. Mas em um determinado momento, essa espada, ela passa para o mundo dos homens. Veja se não tem similaridade com a palavra de Deus. E quando os reis começam a lutar com a espada Andúril, eles venciam todas aquelas trevas que estavam abatendo seus reinos. Até que um rei, ele colocou essa espada em desuso, ele escondeu essa espada. E quando eu li sobre essa trilogia, quando eu estava analisando sobre o curso da história da espada do rei Aragorn, que é da trilogia A Volta, o Retorno do Rei,
Aragorn, ele vai precisar encontrar essa espada, mas essa espada estava em desuso e escondida. Sabe, isso me fez lembrar de um tempo em que a poderosa palavra de Deus, que é a nossa espada, esteve também escondida, esteve também em desuso. No período da Idade Média, houve esse acontecimento. A palavra foi tirada de circulação. Nenhum súdito, nenhuma pessoa civil, nenhum leigo tinha acesso à palavra. A palavra, ela ficou oculta apenas para o clero da igreja. O povo não tinha acesso, o povo não tinha conhecimento. Eles quebraram a palavra, eles fragmentaram a palavra usando apenas versos, textos e versículos que era para eles âncora para todos os erros e equívocos da igreja da época. O texto vai dizer, a história vai narrar, que durante 100 anos houve um tempo de trevas no entendimento humano, porque os homens não conheciam a palavra e nem o Deus da palavra. Mas na transição da idade moderna para da idade média para a idade moderna, Deus levantou alguns ferreiros, Deus levantou alguns homens que pegou a espada que estava quebrada, que estava fragmentada, sem condição de uso, e reforjaram a espada para nós. Nós temos como pioneiros desse movimento Lutero, Zwinglio, Calvino, os reformadores que deram início, que deram sua vida para reforjar a palavra, para completá-la novamente e dá-la a nós. Irmãos, você consegue perceber hoje, vivemos em outubro, fizemos 507 anos da Reforma Protestante. E quando eu olho para essa palavra, que houve tanto derramar de sangue, tanta renúncia, para que essa espada fosse forjada novamente. Hoje eu temo por uma necessidade de uma nova reforma, porque nós fragmentamos e quebramos de novo essa palavra. E se a palavra estiver quebrada, a horda das trevas vencerá. Se a palavra estiver fragmentada, o mundo tenebroso do inferno vencerá. Nós precisamos reforjar a espada, nós precisamos usá-la por completo, como guerreiros da luz. Nós precisamos resgatar, proteger, viver e praticar a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Deus se designou em preservar a verdade por meio da igreja. Quando a igreja falha nesse propósito de preservar a verdade, ainda que a verdade, entenda bem, eu posso falhar em proteger essa verdade. Mas ainda que eu falhe, a verdade de Deus jamais será abalada. Calvino vai dizer: ainda que o mundo inteiro fosse incrédulo à verdade de Deus, permaneceria inabalável e intocável. A Bíblia, ela não precisa, melhor dizendo, do nosso testemunho. Ela não precisa do nosso testemunho para ser o que ela é. Ela é verdadeira e ela é a verdade verdadeira de Deus. Quer creiamos nela ou não, quer aceitemos ou não, o fato de você não crer na Bíblia não muda a verdade que ela é. O fato de você aceitar ou não a Bíblia não muda o que ela é. E nós temos a grande responsabilidade de preservá-la. Nós temos a grande responsabilidade de estudar a palavra, de proclamar e de vivê-la. E como falar de verdades imutáveis para um mundo que está em constante mudança? Nós precisamos entender que a Bíblia, ela não é rígida, mas ela é imutável. Ela não é inflexível, mas ela é imutável. Ela não é maleável, ela é imutável. E como falar de verdades absolutas, imutáveis, para um mundo imerso no relativismo? Nós temos sido bombardeados por essa ideologia, por filosofias, por enganos, por sofismas das muitas cosmovisões desse tempo. E hoje a gente percebe que todo esse movimento é para provocar uma crise na verdade. Hoje somos cercados por uma mentalidade de mundo em que o certo já não é tão mais certo. O errado
já não é tão errado. Tudo é uma questão de ética situacional. Não é? A gente vive uma realidade em que as pessoas não têm mais verdades absolutas. Elas têm verdades customizadas, verdades personalizadas. Cada um tem a sua. Como falar de uma verdade que não muda com as eras? Como falar de uma verdade que não se contradiz com o tempo? Como cristãos, entendemos que o Evangelho de Jesus Cristo não mudou ao longo desses milênios. E é nosso grande desafio comunicar as mesmas verdades imutáveis, inabaláveis, inerrantes da palavra de Deus para esse mundo que está em constante mudança. A bem verdade é que quando os homens se cansam da sã doutrina, por ela ser pesada demais, por ela ser chata, por ela ser muito comum, não é? Muito elevada, muito misteriosa. Quando os homens se cansam da sã doutrina, eles desejarão ouvir algo que os agrade. E esse é o papel. E qual é, melhor perguntando, qual é o nosso papel? Qual o papel da igreja nesse cenário? O apóstolo Paulo, ele vai falar com Timóteo mais uma vez. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 2, ele diz assim: Timóteo, mesmo quando os homens se afastarem da sã doutrina, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Nós entendemos que a guerra cultural, entenda isso, a guerra cultural que nós enfrentamos não está relacionada apenas ao aborto, não está relacionada apenas aos direitos dos homossexuais, não está relacionada apenas às crises da educação pública. Essas situações são apenas conflitos que nós enfrentamos. A verdadeira guerra é uma luta cósmica do mal contra a palavra de Deus. A luta real é uma luta cósmica do bem ou do mal contra as verdades que se dispõem, contra os equívocos das visões de mundo que tentam dar respostas às inquirições humanas. O mundo e suas cosmovisões tentam responder às inquirições humanas, mas todas as suas respostas são frágeis. Todas as suas respostas, mesmo que diversificadas, elas são na realidade insuficientes. Só a Bíblia responde todas as inquirições do homem. Qual é a nossa maior inquirição? Por que eu estou aqui? A Bíblia responde. O que aconteceu com o mundo? A Bíblia responde. Qual será o fim da humanidade? A Bíblia responde. A Bíblia é o único livro que tem a resposta para todas as inquirições humanas. E é por isso que a guerra real e legítima não é contra esses conflitos, irmãos. A igreja não luta contra esses conflitos. A maior guerra cósmica é contra a verdade, é contra a palavra de Deus. E nós precisamos entender que o mundo, ele não está tão dividido pelos limites geográficos como ele está dividido por essas cosmovisões que tenta desvirtuar a verdade da palavra. E para concluir esse sermão, no capítulo 14, no verso 14, Paulo vai dizer a Timóteo para que ele permaneça fiel. Paulo exorta Timóteo a permanecer fiel à herança da verdade que ele recebera desde a sua infância. Paulo vai dizer que ele precisava estar fundamentado nas verdades das Escrituras, irmãos. Nós não seremos bons combatentes, não seremos uma igreja militante que alcançará o triunfo se nós não formos fiéis aos fundamentos da palavra. Não seremos pastores, líderes de célula, ministros e crentes bem-sucedidos no caminhar cristão se não tivermos como fundamento a palavra. A palavra que nos dá a base, o alicerce para termos uma vida cristã bem-sucedida. No verso de número 15, Paulo vai dizer: porque desde criança você conhece as sagradas letras. Quando nós lemos isso, a gente entende que a instrução das Escrituras
Era considerado uma responsabilidade sagrada em toda a casa judaica ortodoxa. Todo pai e mãe tinha o compromisso e a responsabilidade de instruir, de educar os seus filhos a ser fiel e a temer a palavra. E Paulo vai dizer que Timóteo teve essa criação. E eu quero dizer que toda casa verdadeiramente cristã deve manter essa realidade. Essa realidade, ela não pode ser reputada. Ela tem que ser levada com seriedade. Instruir nossos filhos a temerem a Jesus. Porque não há maior riqueza que as escrituras para a vida de uma criança, para a vida de um jovem, para a vida de um adolescente. No verso 16, ele vai dizer que toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Esse termo inspirada significa respirada por Deus de fora para dentro. A Bíblia, embora tenha sido escrito por homens comuns, hoje nós aprendemos aqui, mas foram homens divinamente inspirados por Deus. Deus respirou de fora para dentro, para que esses homens estivessem habilitados a escrever. Ou seja, existe uma qualidade divina na Bíblia que a distingue de todas as expressões vocais humanas. John Wesley, ele vai dizer a seguinte expressão: o Espírito de Deus não só inspirou os homens que escreveu a palavra, mas continuamente inspira e ajuda as pessoas que a leem. A Bíblia é o único livro que, quando você lê, o autor está presente para te inspirar a entendê-la. Quando você abre a Bíblia, não são pessoas que te escreveram, mas Deus falando com você e inspirando você a entender aquilo que Ele está falando contigo. Por isso a Bíblia é o único livro que tem condições e é proveitosa para ensinar e instruir os ignorantes. A Bíblia é o único livro capaz de corrigir, repreender e condenar aqueles que estão no erro do pecado. A Bíblia é capaz de retificar o que está errado. E ela é útil para educar e treinar os filhos de Deus para toda a justiça. O apóstolo Paulo, ele conclui no verso 17 dizendo: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo está aqui nos enfatizando a realidade que ninguém está preparado para servir a Deus adequadamente sem o conhecimento completo da palavra de Deus. Vou repetir: nenhum homem está preparado para servir a Deus adequadamente sem o conhecimento completo da palavra de Deus. Sejam quais forem os seus requisitos e qualificações como ministro, se você não partir da premissa que você e eu precisamos ser um estudante minucioso e consciencioso da palavra, consciencioso da palavra inspirada de Deus, só dessa forma entenderemos que chegaremos à perfeição. E perfeição aqui quer dizer estar completo para a boa obra. Precisamos entender que sem a palavra nós não estaremos habilitados para a boa obra. Eu gosto muito do que Coelho Neto vai falar sobre as Escrituras. Ele declara que é das Escrituras, é um livro muito antigo que eu tenho, mas eu gosto muito dessa fala. É das Escrituras que tiro água para a minha sede de verdade. É dela que tiro pão para a minha fome de cansado. É dela que tiro luz para as trevas das minhas dúvidas. É dela que tiro bálsamo para as dores das minhas agonias. Amém? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você esteja nessas condições. Talvez você esteja sedento. Talvez você esteja faminto. Quem sabe você entrou aqui enfermo e a enfermidade ela é muito ampla. Nem sempre é uma enfermidade no corpo, ela pode estar na alma, no seu caráter, ela pode estar no seu espírito. Quem sabe você entrou aqui duvidoso,
Quantas pessoas estão servindo a Deus, mas sem ter a convicção de que verdadeiramente Ele os ama? Quantas pessoas têm duvidado do cuidado de Deus e até mesmo da sua existência? Por quê? Porque não estão fundamentados na palavra. Quem sabe você entrou aqui no escuro. Quem sabe você não esteja encontrando solução visível para a sua vida. Quem sabe você entrou aqui vivendo um cativeiro. E cativeiro, ele é muito amplo. Ele pode ser um cativeiro na mente. Ele pode ser um cativeiro de um vício. Ele pode ser um cativeiro, de uma ação contínua que você não consegue parar, de atitudes equivocadas. O cativeiro pode ser de fato o pecado. O cativeiro pode ser porque Satanás cegou o teu entendimento e você não consegue dar um passo de fé. Mas eu quero dizer para você que a palavra é a água que você precisa nessa noite. A palavra é o pão que vai saciar a tua fome. A palavra é o remédio para a sua dor e enfermidade. A palavra é a luz para as suas trevas e dúvidas. A palavra te liberta de todo cativeiro, porque a palavra tem o poder libertador. Aleluia! A liberdade concedida por Cristo, ela é recebida pelo conhecimento dele como nosso Salvador e Senhor. Jesus declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o verbo, ele é a palavra. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para Cristo e sua obra redentora. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O pecado, ele nos fez escravos, mantendo-nos sobre o seu domínio, nos fazendo cativos e prisioneiros de guerras. Mas Jesus veio para nos libertar definitivamente do poder do pecado. Eu não sei qual é a sua atitude hoje diante dessa palavra, mas eu quero dizer que se você entrou aqui acorrentado, esse é o ambiente da sua libertação na pessoa de Cristo. Jesus pode te libertar da morte espiritual e eterna. Ele pode te libertar do poder de Satanás. Ele pode te libertar do domínio do pecado. Ele pode te libertar de você mesmo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos libertar definitivamente das garras de um mundo perverso, dos desvalores desse tempo. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar de um mundo egoísta e terreno. E ele declara: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres.